O que não te contaram sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000? Se você chegou até esse vídeo, com certeza você já deve ter visto aí na imprensa, nas notícias, que o governo encaminhou um projeto de lei para o Congresso para isentar quem ganha até R$5.000 mensais de pagar imposto de renda. Isso todo mundo já sabe. Qual que é a minha ideia em fazer esse vídeo aqui? É te mostrar como isso vai te impactar nos seus investimentos e na economia do país no geral. Se você ainda não me segue, meu nome é Luciano Herzog, sou consultor de investimentos e também sou o criador desse canal no YouTube. Aqui a gente fala sobre investimentos, sobre economia e sobre finanças no geral. Se você gosta desses conteúdos, te convido a se inscrever e curtir nossos conteúdos aqui, isso nos ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo. Bom, vamos então ao tema do vídeo. Vamos falar sobre o projeto de lei enviado ao Congresso. Eu vou compartilhar uma matéria aqui para passar os principais pontos e depois eu entro mais para o final do vídeo falando a minha opinião e como eu acho que isso vai repercutir tanto para o mercado financeiro como para a economia do Brasil. Bom, então aqui eu estou com uma matéria aberta do G1 e aqui fala que então o título, projeto amplia isenção de imposto de renda para quem ganha R$5.000 mensais. Isso aqui foi uma proposta de campanha e acho super justo, né? Todo mundo sabe a tabela do imposto de renda no Brasil, ela está muito defasada. Então, hoje, quem ganha menos de 2 salários mínimos, R$2.000 e poucos por mês, já é obrigado a pagar imposto de renda. E quem ganha mais que 4.000 e uns quebrados já está na alíquota máxima, que é 27,5%, que é uma alíquota muito forte. Então, a nossa tabela, como ela ficou muito tempo sem reajustes, ela ficou muito defasada. Então, super defendo que exista uma correção, deixar claro isso. Então, aqui fala um pouquinho sobre o projeto de lei, o que ele visa. Então, basicamente, isentar quem ganha até 5.000, oferecer um desconto para quem ganha de 5 a 7.000 e, principalmente, né, a parte que eu acho mais perigosa desse projeto é para quem ganha acima de R$50.000 mensais ou 600.000 ao ano, que aí se fala em a criação de um imposto mínimo para os super ricos. E como isso iria funcionar? Isso seria uma escadinha para quem ganha até acima de 1.200.000 ter um imposto mínimo de 10%, ou seja, quem começa a ser tributado a partir de 50.000, depois 900, 600, 900 anual para 1.200. Então quem ganha acima de 100.000 mês, 1.200.000 ano, teria um imposto mínimo de renda de 10%. É importante lembrar, tá, que aqui ele vai incluir receitas que até agora não havia essa cobrança, como dividendos, aluguéis. Então, vai se somar receitas que até agora não tinha essa cobrança de imposto de renda. Mas também tem que lembrar também que o projeto deixou algumas fontes de receita de fora, como títulos isentos, por exemplo. Então, se você investe em FIINFRA, FIAGRO, incentivados, né, ficou de fora dessa composição de imposto de renda, bem como herança, indenizações, também ficaram de fora no projeto de lei. Então, basicamente, o projeto é isso. Vamos isentar quem ganha até 5.000, só que para a gente ter essa renúncia de arrecadação, a gente vai ter que arrumar a arrecadação de outro lado. E aí vamos criar um imposto majorado para quem ganha mais. Para os investimentos, como é que isso impacta, Luciano? O Brasil ele tem um problema fiscal muito grande. Então, a gente, operacionalmente, tá? Não estamos falando lá depois de pagamento de juros e dívida. Não, a gente não consegue fechar a conta, tá? Então, todo mês, todo trimestre vai gerando um déficit. O governo ele é obrigado a endereçar esse déficit pelo risco de a gente chegar em algum momento, entrar num cenário de dominância fiscal e não conseguir mais controlar a inflação. Então, a gente precisa botar essa trajetória do gasto público numa trajetória decrescente, ou pelo menos estabilizar, porque a arrecadação ela vai aumentando naturalmente, conforme a economia vai subindo, para que a gente reduza esse déficit e evite uma inflação maior ali na frente. Então, qual que é o grande risco para os investimentos? É que esse projeto ele passe com a isenção para quem ganha até 5.000 e que não passe o projeto para quem ganha acima de 50.000 ter um imposto mínimo, ou que esse imposto mínimo não seja o equivalente à renúncia de receita que vai ser feito, e esse rombo aumente. Então, nesse cenário, é um cenário de inflação alta por mais tempo e também um cenário, consequentemente, de juros altos por mais tempo. Isso é muito ruim para o setor produtivo, é muito ruim para o mercado de consumo, é ruim para quem quer fazer um financiamento, quem quer comprar uma casa, um carro, porque um cenário de juro real muito alto é ruim para isso. E ele é bom para quem investe em ativos reais que te protejam da inflação.
Então, basicamente, ele é um cenário bom para rentista, quem tem condições de ter um juro real. O que é juro real? Juro acima da inflação com consistência. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, o que isso te impacta nos investimentos. E na economia como um todo. As empresas, elas já pagam uma contribuição social e um imposto de renda na PJ muito alto. Por isso que o dividendo ele é isento de imposto de renda. A partir do momento que ainda distribui dividendo e ainda tem que pagar ainda novamente o dividendo, sem ter uma contrapartida de reduzir a CS/CSL e o imposto de renda PJ, as empresas elas vão começar a fazer conta. Elas vão começar a mudar a política de distribuição de dividendo, vão, de repente, mudar a forma de remuneração de seus principais executivos e diretores. Então, vai ter impactos nisso, né? Fora que, assim, a partir do momento que o projeto de lei ele começa a tributar ativos que antes não tinham incidência do imposto de renda, como os dividendos, ele vai abrindo caminho para que se tenha mais tributação e um aumento de carga tributária. E tem um outro fator também. As pessoas que ganham mais, quem ganha 1.200.000 ao ano, é uma pessoa que ela tem uma facilidade muito grande de troca de domicílio fiscal, ou seja, a gente pode correr o risco, caso o projeto passe da forma que está, de simplesmente a gente exportar os nossos milionários. E aí a gente tem que pensar no milionário não no termo pejorativo que muita gente pensa. A gente tem que pensar no termo da pessoa que gera emprego, gera imposto, está gerando desenvolvimento na sua região, na sua comunidade. Imagina se essa pessoa simplesmente diz assim, vou vender o que eu tenho aqui, vou viver de investimento e vou trocar meu domicílio fiscal para outro país. Pô, todo mundo perde, a comunidade perde, a economia perde, vai ter menos emprego, vai ter menos pessoas sendo impactadas por aquela atividade econômica. Isso não é novidade, isso já aconteceu em muitos países, né? Provavelmente o pessoal vai lembrar agora da Argentina. A Argentina, nos últimos anos, ela exportou muitos milionários para o Uruguai, por exemplo. Então, começou com esse tipo de política, né, de taxar os super ricos, né? Até o termo que está sendo usado aqui, super ricos, é o mesmo que foi usado em outros países. E acabou que só gerou mais atraso para o país, porque essas pessoas, produtores de riqueza, geradores de riqueza, foram para outros países continuar as suas vidas, tá? Então, eu vejo com uma preocupação muito grande esse projeto de lei, e por isso que eu tomei a liberdade de gravar esse vídeo, para que ele possa chegar em mais pessoas e a gente ter um debate acerca do tema. É muito importante, tá? Decisão de imposto, mudanças na nossa Constituição, na nossa legislação, elas não podem sair assim do nada e do dia para a noite serem feitas. Elas precisam ser amplamente discutidas com a sociedade. E, infelizmente, não é algo que a gente está vendo. Então, se você gostou desse vídeo, ficou até aqui, até o final, te convido a curtir, compartilhar esse conteúdo. Isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. E eu também tenho uma newsletter que eu escrevo semanalmente. Se você deixar o seu contato aqui embaixo, vou deixar um link ali para minha página institucional, só colocar seu nome, telefone, e-mail, a gente vai mandar semanalmente uma newsletter para você também, onde vai ter esse tipo de informação e muito mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.